a respeito da minha biografia. Eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora desde 1987. Eu ingressei nessa instituição no Departamento de Ciências Sociais, onde permaneci até 2002, e depois eu passei para o Departamento de Filosofia, onde continuo ainda em atividade. Na leitura do meu texto, eu me socorri de uma boa bibliografia, que eu prefiro comentar de uma vez do que citar durante a leitura. Quais foram os textos que eu utilizei? Do próprio Tocqueville, eu utilizei o Ensaio sobre a Pobreza, a correspondência que ele manteve com John Stuart Mill, um livro de textos, uma espécie de uma coletânea, que se chama Igualdade Social e Política, em Alexis de Tocqueville. A respeito de Tocqueville, comentadores a respeito de Tocqueville, eu utilizei um texto chamado A Democracia Liberal segundo Alexis de Tocqueville, do professor Ricardo Vélez, Os Aspectos Intelectual e Político da Ética Pública, de Alexis de Tocqueville, também do professor Ricardo. Um outro livro, que é uma coletânea de artigos a respeito de Tocqueville, chamado Democracia e Miséria. Também utilizei alguns livros gerais a respeito do pensamento liberal, principalmente o do professor Paim, O Liberalismo Contemporâneo, Evolução Histórica do Liberalismo. Utilizei também um livro do então deputado Vilmar Rocha, intitulado Liberalismo Social, e também alguma coisa de um livro que resultou de uma pesquisa que eu fiz, que se chama O Liberalismo Social, em John Stuart Mill e Norberto Bobbio. Então, foi a partir dessas fontes que eu elaborei o meu texto, que eu passarei a ler agora. Alex de Tocqueville e o Liberalismo Social. Introdução. Alexis de Tocqueville, 1805-1859, foi um importante intelectual e político francês de uma família aristocrática que sofreu as consequências da Revolução Francesa. Em seu tempo, acompanhou com vivo interesse a democracia americana e as consequências econômicas e sociais da Revolução Industrial Capitalista, acontecida principalmente na Inglaterra. O interesse pelos problemas sociais era comum na sua família. Seu pai, o Conde de Tocqueville, ocupou diversas posições administrativas em algumas cidades francesas após a Restauração, nas quais procurou criar instituições bancárias de acesso popular, espécie de cooperativa privada que emprestava dinheiro a juros baixos. No período do inverno, era uma atividade comum entre os seus o socorro aos pobres através da distribuição de pão, uma prática caritativa de origem católica. Seu irmão mais novo também partilhava dessa preocupação, tendo sido deputado alinhado a grupos de centro-esquerda e da esquerda republicana, em virtude de suas preocupações sociais. Tocqueville recebeu como herança o castelo de sua família, mas se recusou a utilizar o título de conde. Casou-se com uma plebeia fora de seu círculo social. Tendo sido eleito ao Conselho Geral da Mancha em 1843, dele se demitiu em 1852, recusando-se a prestar juramento ao novo regime. Defendeu intensamente nesse órgão as crianças órfãs e abandonadas, cujo destino associou ao de suas mães. Lutou com êxito contra a roda dos enjeitados, que era um processo institucionalizado, tendo sido esse sistema abolido. Sua proposta era a criação de um auxílio financeiro às mães, de iniciativa estatal, para que pudessem educar e escolarizar suas crianças até os 12 anos, ensinando a elas um ofício, evitando que fossem vítimas da mortalidade infantil, da mortalidade civil e da mortalidade social. Sua luta política em benefício de melhores condições para a classe operária se traduziu na, entre aspas, jovem esquerda, um grupo político onde ele e seus amigos se organizaram para intervir direta e indiretamente na vida política,
acreditando que, sem reformas profundas, uma grave crise poderia irromper na França. Esse movimento jamais influenciou mais do que 30 deputados. A Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra do século XIX, ao lado do grande desenvolvimento econômico, trouxe graves problemas sociais, advindos da urbanização acelerada que aconteceu em cidades sem saneamento básico e urbanismo, o que acarretou a concentração de grupos miseráveis, devastados por epidemias e doenças contagiosas. Situação essa que era paradoxal, pois que o aumento da riqueza, ao invés de diminuir a pobreza, parecia fazer com que ela aumentasse. Tocqueville se debruçou sobre essa questão, aliando reflexão e aguda capacidade de observação empírica da realidade. Em busca de compreender essa nova situação, fez viagens aos Estados Unidos e principalmente à Inglaterra, onde estabeleceu muitos contatos e travou uma longa amizade com John Stuart Mill, o maior teórico do liberalismo social do século XIX, com quem manteve uma duradoura correspondência. Visitou especialmente, em 1833, a cidade de Manchester, palco de grande desenvolvimento capitalista. Suas conclusões foram registradas em 2 pequenos textos, o primeiro dos quais, Ensaio sobre o Pauperismo, foi apresentado à Academia de Cherbourg em 1835. Esse primeiro texto, que o autor declara ser um trabalho inicial, somente foi completado com a descoberta de uma segunda parte, onde ele continua suas reflexões e observações, sem, no entanto, chegar a conclusões definitivas. Tocqueville se ocupou especialmente da situação inglesa, onde, desde o século XVI, existia uma legislação de assistência à pobreza denominada Lei dos Pobres, cuja reforma estava em discussão nas décadas iniciais do século XIX. Diversas experiências no curso da história foram feitas na Inglaterra, inclusive uma espécie de renda mínima, nos fins do século XVIII. As despesas da coroa inglesa com essa assistência, em determinado período, alcançaram 1/5 da renda do tesouro, com resultados pouco eficazes. Ao estudar a chamada questão social, Alexis de Tocqueville mescla reflexões filosóficas, pesquisas empíricas, observação histórica, chega mesmo a indicar, de forma modesta, tendências históricas. E ainda elabora propostas que podem ser indicadas como as primeiras manifestações do então nascente liberalismo social, que pode ser definido como a vertente liberal que admite a influência reguladora do Estado sobre o mercado em determinados casos, e a provisão de meios e recursos para as camadas mais desfavorecidas ou excluídas da sociedade. Em uma de suas viagens à Inglaterra, Tocqueville assim descreveu as condições de vida da população pobre. No alto das colinas que acabo de descrever, elevam-se 30 ou 40 fábricas. Seus 6 pisos erguem-se no ar. Seu imenso recinto anuncia de longe a centralização da indústria. Ao seu redor estão dispostas, como ao acaso, as péssimas moradas dos pobres, onde se chega por uma multidão de trilhas tortuosas. Entre elas se estendem terras não cultivadas, que não têm o encanto da natureza campestre e tampouco os atrativos da cidade. As ruas que enlaçam os membros mal trabalhados da grande cidade apresentam, como restante, a imagem de um trabalho precipitado e incompleto. Algumas de suas ruas estão pavimentadas, mas a maioria apresenta um solo desigual e lamacento, em que se afundam os pés do pedestre ou a carruagem do viajante. Montanhas de imundícies, ruínas de edifícios, charcos de água estancada e corrompida aparecem aqui e ali, ao longo das casas ou na superfície rugosa e esburacada das praças públicas.
Quem poderia descrever esses bairros extremos, receptáculos do vício e da miséria, que rodeiam e enegrecem com suas horríveis esquinas os vastos palácios da riqueza, sobre um terreno mais baixo que o nível do rio e dominado em todas as partes por imensas fábricas, se estende um solo pantanoso, e canais abertos de vez em quando não são capazes de secar nem sanear. Desembocam ali ruelas tortuosas e estreitas, às quais se juntam choupanas de um só piso, com as pranchas de madeira separadas ou ladrilhos rotos, que se anunciam de longe como o último asilo dos homens na vizinhança da miséria e da morte. Acima destas miseráveis moradas há uma fileira de covas unidas por um corredor subterrâneo. Em cada um destes lugares úmidos e repugnantes se amontoam de 12 a 15 criaturas humanas. Aqui está o escravo, ali o amo, ali as riquezas de alguns, aqui a miséria de muitos. Ali as forças organizadas de uma multidão que produz em proveito de um só. Aqui a fraqueza individual se mostra mais fraca e desvalida que em pleno deserto. Uma fumaça negra espessa cobre a cidade, e o sol, através dele, aparece como um disco opaco. Em meio a este dia incompleto se agitam sem cessar 300 mil seres humanos. Ali o espírito humano se aperfeiçoa e se embrutece. A civilização produz maravilhas e o homem civilizado se torna outra vez selvagem. Isso foi uma longa situação, né? E mais uma para terminar a introdução. Segundo escreveu, o estado dos pobres é a ferida mais profunda da Inglaterra. Eu passo agora a um segundo item, o paradoxo da pobreza. Tocqueville parte de uma visão histórica do ser humano, como sendo dotado de necessidades crescentes, na medida em que os recursos produtivos são suficientes para lhe fornecer bens e serviços que superam as carências básicas de alimento, vestimenta e abrigo. Sendo a pobreza o estado inicial da humanidade, o desenvolvimento da indústria faz emergir ou cria novas demandas, o que torna problemático o conceito de supérfluo, já que determinadas necessidades ou bens se tornam fundamentais, ainda que não essenciais para a mera sobrevivência humana. Ao se distanciar da felicidade vegetativa do camponês, expressão do próprio Tocqueville, e principalmente ao migrar para centros urbanos, o trabalhador rural toma contato com os benefícios da civilização, multiplicados pela produção em massa através da indústria. Assim, a industrialização favorece a expansão dos desejos e apetites humanos, ao mesmo tempo em que retira o trabalhador do meio rural, onde ele vivia de maneira rotineira e monótona. Sua sobrevivência ali era segura na maioria das vezes, por ter acesso à terra e à proteção do seu senhor feudal, que dependia diretamente de sua produção agrícola. E, ademais, ao acentuar o comércio global, a industrialização também, nesse aspecto, é mais sujeita a crises, na medida em que o comércio internacional é afetado pelas condições de outras nações, o que afeta a produção local. Paradoxalmente, a vida no mundo rural, embora pobre e modesta, é mais segura que o trabalho urbano nas indústrias, sujeitas a crises periódicas. O capitalismo tem momentos de expansão e de retração, no qual a miséria aumenta. Ao lado da intensa e acelerada urbanização ocorrida nas cidades inglesas, a questão social no século XIX inspirou não apenas as reflexões de Tocqueville, mas o próprio surgimento da sociologia, enquanto um esforço racional ou cientificista para encontrar soluções para essa problemática. No caso inglês, objeto de atenção de nosso autor, diversas reformas políticas e sociais foram realizadas. O Partido Liberal inglês, nessa ocasião, passa a considerar a pobreza como um problema político que demanda ação específica das autoridades públicas.
Nesse sentido, acontece a ampliação do sufrágio universal, permitindo gradativamente a participação da classe trabalhadora no Estado. Surge a proposta do contrato de trabalho, que regulamenta o trabalho e define seus direitos e deveres. As trade unions são reconhecidas e admitidas. Se desenvolve mesmo o assim chamado, entre aspas, socialismo municipal, que considera que a municipalidade deve promover o saneamento e o urbanismo, legislar sobre o uso do solo e promover benfeitorias diversas. No decorrer do século XIX, novas providências foram tomadas, que culminaram na proposta de um crescente welfare state. Um terceiro item, a caridade pública e a caridade privada. Tendo falecido em 1859, Tocqueville não teve a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento do liberalismo social na Inglaterra, mas se ocupou do tema de forma sistemática, como, aliás, é de seu estilo. Examinando do ponto de vista histórico e crítico as diferentes formas de auxílio aos miseráveis e pobres, distingue duas maneiras de ação a seguir. A caridade privada, entre aspas, baseada na filantropia e dotada de um sentido moral, para ele é uma iniciativa individual, discreta, espontânea e menos humilhante para o seu beneficiário, na medida em que não categoriza burocraticamente o necessitado, atribuindo-lhe esse status de forma legal. Tocqueville, embora considere do ponto de vista moral uma ação meritória, não a entende como suficiente para a situação de seu tempo. Percebe-se, em sua análise, uma visão utilitarista e pragmática do problema, pois deseja encontrar uma solução que seja, principalmente, útil ao pobre, enquanto a caridade privada costuma ser feita conforme o agrado do benfeitor, nem sempre sendo eficaz. A caridade pública, entre aspas, por sua vez, conforme sua análise, é resultado do protestantismo, que, ao substituir as ações católicas de beneficência na Inglaterra, é mais racional e organizada. Baseia-se nos impostos, não na doação voluntária. Funcionava através das paróquias, que foram dotadas do poder de taxar seus habitantes, para prover recursos aos necessitados. Também cabia às paróquias empregar trabalhadores desempregados em serviços públicos, atender crianças órfãs, doentes, idosos e desvalidos. Segundo estudos citados por Tocqueville, cerca de um sexto da população inglesa chegou a ser abrangida por essa iniciativa, o que indica sua ineficiência. Diversos eram seus defeitos. Impedia a mobilidade das pessoas, na medida em que os necessitados somente poderiam ser atendidos na sua paróquia natal, não podendo migrar para onde houvesse maior demanda de trabalho, o que transformava muitas pessoas em, entre aspas, pobres profissionais. Gerava acomodação, ócio e dependência, por ser um direito garantido e que não exigia contrapartidas. Não era fácil distinguir entre os reais necessitados e aqueles que poderiam se manter através do trabalho. Produzia um aumento desmesurado da burocracia estatal, que consumia boa parte dos recursos destinados aos miseráveis. Nosso autor considera até que, ao tornar essa caridade um direito, se estimula o conflito entre as classes sociais, na medida em que os pobres podem demandar recursos crescentes, estimulando a reação da classe rica. Em suma, sua análise aponta para o que, posteriormente, Marx intitularia luta de classes. Outro problema destacado por ele é o das crianças ilegítimas, já que as mães, tendo uma renda garantida para cada filho, não constituirão famílias e transformarão suas crianças em fonte de recurso. Em diversos processos judiciais por ele estudados, ficou constatado essa realidade. Apesar dessas deficiências, Tocqueville considera que a caridade pública ou estatal é necessária em situações de calamidade.
para atendimento da infância desprotegida, da decrepitude na velhice, da insanidade e de doenças incapacitantes. Em outros textos, ele propõe algumas medidas que poderiam ter mais eficiência na diminuição da pobreza e da miséria. Em sua viagem à Inglaterra, em 1833, encontrou-se com Nassau Sênior, então maior economista de sua época. Estava encarregado da revisão da Lei dos Pobres, que necessitava de urgentes reformas. Tocqueville lhe pede o envio de seu relatório a esse respeito, pois que o tema lhe suscitava grande interesse. Finalmente, depois de suas viagens à Inglaterra e à Irlanda, Tocqueville compreende que o pauperismo decorre da industrialização desenfreada, sem critérios morais e políticos que apostam humanizar. A pobreza não é mais vista como um problema da ociosidade e da preguiça, da indolência e da imprevidência, mas decorre da concentração da propriedade fundiária e da concentração do capital, das crises periódicas do capitalismo, fatores sobre os quais os trabalhadores e os pobres não têm nenhum poder ou responsabilidade. Essa situação não pode ser resolvida pela caridade pública. Próximo item. Propostas de reforma social sugeridas por Tocqueville. Alexis de Tocqueville, em diversas obras, aponta algumas medidas que poderiam ter uma ação mais efetiva em relação aos problemas sociais advindos do capitalismo. Essas ações se encaminham na direção de uma busca de maior igualdade, sem que a liberdade seja restringida ou eliminada, conforme era sua preocupação. Primeira medida proposta em Tocqueville é a educação pública gratuita, a ser oferecida aos pobres. Essa proposta será encampada de forma ativa pelo liberalismo social, sendo uma das principais bandeiras defendidas por seu amigo John Stuart Mill. Trata-se, em suma, de melhorar a qualidade do capital humano, aumentando a eficiência do trabalho e, ainda, como Stuart Mill também vai apontar, a educação capacita o trabalhador a participar da vida política e a defender de forma esclarecida seus interesses. Essa concepção de que a educação era necessária para a integração do trabalhador na cidadania era vivamente recomendada por Tocqueville. Outra providência a ser efetivada, segundo ele, é a reforma agrária, que permitiria ao trabalhador rural o acesso à propriedade. Essa democratização da propriedade poderia evitar o êxodo rural e o aumento da urbanização, diminuindo os problemas sociais nas cidades, e ainda dar ao trabalhador um sentimento de dignidade, na medida em que se torna proprietário do seu meio de sustento. Na concepção de Tocqueville, a posse da propriedade é um instrumento fundamental para a liberdade individual. Segundo escreveu, nada mais favorável ao império da democracia que a divisão da terra em pequenas propriedades. Os povos que desejam lograr um governo democrático estão interessados, assim, em que não existam em seu seio grandes desigualdades de fortuna, e que estas não estejam concentradas, sobretudo, na possessão da terra. Também sugere que aconteça a participação dos trabalhadores industriais na gestão e nos lucros das indústrias, para que futuramente possam também ser proprietários dos meios de produção. Tocqueville acredita que, naquele momento, seria difícil alcançar esse objetivo, de forma imediata, por resistência dos proprietários e falta de capacidade dos trabalhadores para essa função. Importante observar que a preocupação com a democratização da propriedade é central na reflexão de Tocqueville, o que mostra uma certa convergência de seu pensamento com as propostas do socialismo utópico, que ele certamente conhecia, e que circulavam em seu tempo. Por sua vez, seu amigo e correspondente John Stuart Mill dialogou intensamente com muitos autores dessa corrente. Ambos, no entanto, rejeitavam a ideia de uma propriedade socialista estatal, ou obtida através de meios violentos e antidemocráticos. Sua proposta teria mais semelhança com o cooperativismo atual. A difusão da propriedade, quando todos têm algo a conservar e pouco a perder,
muito contribui para a paz social e do mundo. Com inspiração das iniciativas de seu pai, Tocqueville também sugere a formação de cooperativas que possam oferecer empréstimos aos trabalhadores a juros baixos. Essa iniciativa favoreceria a poupança, a previdência e serviria para os trabalhadores como uma espécie de educação financeira. Essa espécie de banco dos pobres acolheria os depósitos dos pobres, que seriam feitos em momentos mais favoráveis da conjuntura econômica, e que, em situações de dificuldade, seriam uma fonte de empréstimos. Tocqueville entende que a administração dessas cooperativas deve ser local, mas sob supervisão do Estado. A ampliação da propriedade aponta para, entre aspas, o desenvolvimento gradual da igualdade de condições, que é, pois, um fato providencial, cujas principais características são que é universal, duradouro e escapa ao poder humano. Todos os acontecimentos, como todos os homens, servem ao seu progresso. Tendo dialogado com os socialistas utópicos e seus representantes no poder legislativo, defensores de Owen, Saint-Simon, Fourier, Louis Blanc, Tocqueville acha equivocado taxar suas doutrinas de forma leviana como sonhos ou utopias, ainda que seus livros estejam escritos em linguagem bárbara ou ridícula, ou que defendam medidas impraticáveis. Nosso autor, em 1847, sugere que deveriam ser tomadas as seguintes providências, entre aspas, ampliar pouco a pouco o círculo dos direitos políticos de tal forma que sobrepassem os limites da classe média, a fim de tornar a vida pública mais variada, mais fecunda e despertar, de maneira regular e pacífica, o interesse das classes inferiores da nação para esses assuntos. Tornar a situação material e intelectual destas classes o objeto principal das preocupações do legislador. Dirigir todo o esforço das leis no sentido de aliviar e, sobretudo, de aliviar absolutamente os tributos, a fim de que desapareçam todas as desigualdades que subsistem em nossa legislação fiscal. Em uma palavra, assegurar ao pobre toda a igualdade legal e todo o bem-estar compatíveis com o direito individual de propriedade e a desigualdade de condições que provoca, já que neste terreno aquilo que era honestidade e justiça está se convertendo em necessidade e prudência. Em seu Fragmentos por uma Política Social, defende a ampliação da representação política e do sistema eleitoral, a criação de instituições que permitam aos pobres se recuperarem e depois prescindirem dessas instituições. Também defendeu a taxação dos impostos de forma proporcional à fortuna do contribuinte, leis que regulassem o trabalho, escolas gratuitas e casas de asilo. Essas medidas procuram aumentar a igualdade social sem, como fazem os socialistas de todos os matizes, afetar a liberdade. Assim escreveu Tocqueville. O terceiro e último traço, o que caracteriza, sobretudo aos meus olhos, os socialistas de todos os matizes, de todas as escolas, é uma profunda desconfiança na liberdade, na razão humana. Um profundo desprezo pelo indivíduo em si mesmo, como simples homem. O que caracteriza a todos é um intento contínuo, variado e incessante de mutilar, de limitar, de obstaculizar a liberdade humana de todas as maneiras possíveis. É a ideia de que o Estado não deve ser tão somente o dirigente da sociedade, mas também, por assim dizer, o dono de cada homem. Que digo? Seu dono, seu maestro, seu preceptor, seu pedagogo, que, por medo de desfalecer, deve se colocar incessantemente ao seu lado, acima dele, ao seu redor, para guiá-lo, preservá-lo, mantê-lo, retê-lo. Em uma palavra, é a confiscação, como dizia antes, em maior ou menor grau, da liberdade humana. A tal ponto que, se tivesse definitivamente que encontrar uma fórmula geral para expressar o que me parece ser o socialismo em seu conjunto, diria que é uma nova forma de servidão.
Sua concepção de liberdade, que fundamenta a sociedade democrática, pressupõe que todo homem, ao nascer, traz um direito igual e imprescritível de viver independente de seus semelhantes e a manejar a maneira pela qual compreende seu próprio destino. Recusando a noção aristocrática de liberdade, entende que a liberdade humana é o direito humano à autonomia e à dignidade, se completando na liberdade política do cidadão. Essa liberdade exige condições básicas de igualdade. Para ele, as desigualdades não são nem naturais nem desejáveis, sendo necessário criar formas para enfrentar as fortes disparidades econômicas e sociais, que podem provocar um questionamento violento da ordem política e social. Sem que os pobres participem da prosperidade geral, mesmo que permaneçam em sua condição, precisam estar, entre aspas, quase bem. Vivendo ao lado de um mundo opulento, do qual não participam nem podem atingir, sua insatisfação pode corroer a estabilidade política. Em conclusão, Tocqueville exige algo além das meras garantias formais da liberdade, pois sua concepção de democracia é construída na confluência dos direitos políticos civis e direitos econômicos sociais. Em seus textos, escreveu que cabe ao governo assegurar condições econômicas e sociais que permitam aos direitos civis e políticos serem reais, e não meras abstrações jurídicas. E, ao mesmo tempo, cabe ao cidadão zelar para que o Estado não se torne um administrador despótico da sociedade, sob o pretexto de fomentar o bem-estar. Breve conclusão. Foram os liberais sociais, e não os liberais conservadores, que souberam, no contexto inglês, distinguir entre indigência e pobreza, firmando em lei que os primeiros deveriam ser socorridos com recursos públicos oriundos de impostos. Caberia ao Estado amparar aqueles incapazes ou incapacitados de se manterem por si mesmos, doentes, inválidos, idosos e até crianças vítimas de abusos familiares, e mesmo animais em condições de abuso e sofrimento, como foi proposto por John Stuart Mill. Também foram eles, os liberais sociais, que se associaram às lutas dos trabalhadores através do reconhecimento das trade unions, da criação do contrato de trabalho, onde se definiam direitos e deveres, a jornada de trabalho e férias remuneradas periódicas, e da ampliação do sufrágio para os trabalhadores, medida que exigiria ainda a implantação de educação universal, obrigatória e gratuita, mantida ou patrocinada pelo Estado. Algumas dessas medidas em caráter pioneiro, bem como a preocupação com a questão social, foram propostas por Alexis de Tocqueville. Na medida em que o capitalismo produz maior nível de riquezas de maneira contínua, é possível a elevação do bem-estar material, bem como a sua difusão por todas as camadas da sociedade. Sem acreditar na possibilidade de igualdade de resultados, os liberais sociais ingleses, bem como Tocqueville, pretendiam a melhoria das condições de vida dos trabalhadores mediante reformas gradativas, buscando o aumento das oportunidades para os menos favorecidos. Para tal, é preciso a redefinição do papel do Estado, que precisa assumir novas funções, sem que isso implique necessariamente a ampliação exagerada da burocracia estatal, o aumento do corporativismo e o endividamento do tesouro público. Não se trata mais de opor Estado e mercado, mas de discutir a qualidade da intervenção estatal, sua oportunidade e sua possível eficácia ou não. Essa intervenção, no entanto, pode produzir o centralismo administrativo, que é uma ameaça latente. Na sociedade democrática moderna, o individualismo da existência burguesa, onde os homens vivem para os seus próprios interesses, também ameaça os laços de coesão social. É possível o desenvolvimento de uma suave tirania, produto do estatismo e do desinteresse das pessoas pelos problemas públicos. Como quase nenhum pensador do século XIX, Tocqueville reconheceu as ambivalências da democracia moderna.
não acredita no progresso inevitável da humanidade, na futura supremacia do proletariado, nem da possibilidade da paz entre as classes. Parece ser também um pioneiro do liberalismo agonístico. Concluiu, então, que não havia sido descoberto ainda um sistema que produzisse a prosperidade de todas as classes, mas somente seria possível melhorar a condição e o bem-estar da maioria. A seguir, vem a bibliografia, né, que está aqui no texto e que poderá ser acessível para os interessados. Com isso, eu encerro a minha fala. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Muito obrigado. Um prazer participar. Encerrar a gravação aqui.